Meus irmãos, vamos dar início à nossa prece de abertura. Eu convido a todos que fechem os olhos, mentalizem a figura do nosso Mestre Jesus. Vamos criar as condições íntimas necessárias para que a nossa prece seja ouvida e atendida. Jesus, bondoso amigo, nosso irmão de todas as horas, modelo e guia de todos nós cristãos. Foi vós que disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, ali vós estaria. Nesse sentido, Jesus, estamos aqui hoje reunidos em teu nome para agradecer e pedir. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos nesta casa de luz, para ouvir e aprender um pouco mais do teu evangelho, do teu ensinamento. Agradecidos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, por estarmos aqui a resgatar as nossas dívidas, Jesus. Dai-nos força, nos sustente nas nossas quedas, fortaleça a nossa fé e nos dê a condição de rompermos com as nossas amarras morais que nos prende aqui, as amarras do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da maledicência e a todos os males morais que nos atrasa a marcha, Jesus. Que tenhamos uma excelente palestra, que Jesus abençoe o palestrante, que ele consiga passar a mensagem tão edificante da palestra de hoje. E nós te agradecemos imensamente, Jesus, por este momento. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então nós queremos convidar o nosso companheiro Humberto Ferreira Melo, advogado, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, um auditor federal, estudioso da doutrina espírita desde pequeno, porque eu sou testemunha, porque na mesa do culto no lar, eles liam, eles comentavam, falavam alguma coisa, daquilo que eu chamava o professor Humberto, porque ele era professor da Universidade Federal de Goiás, e ele me proibiu de chamar ele de doutor e nem de professor. Então, com muita alegria, viemos a reencontrar Humberto, que naquela época a gente chamava de Humbertinho. E hoje nós estamos aqui com Humbertão, né? Então, com a palavra, meu amigo, estudioso da doutrina espírita, ele participa no grupo espírita Chico Xavier, aqui de Goiânia, administra estudos e seminários e palestras para todo lugar, e também, notadamente, sobre a mediunidade. Por isso, ele está conosco aqui, neste dia tão importante. Fique à vontade, viu? Gratidão, Fábio. Queridos amigos e irmãos, é uma grande alegria estar aqui hoje, porque o que nós vamos fazer é conversar entre trabalhadores. A alma se comunica, a letra mata e o espírito vivifica. Espero que nós tenhamos aqui espírito, alegria. Jesus, quando conclamou os seus discípulos, incendiou a todos aqueles que estavam desamparados, sem vontade de viver, desanimados, desiludidos com a vida espiritual que levavam. Não havia vontade, não havia sonho, não havia esperança. O Mestre se refere a todos que ali estavam como mortos.
Porque morto não é aquele, fisicamente falando, mas morto da alma. De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Ou seja, perder a alegria de viver, o sentido da existência. Nunca em tempo algum, muitos desses estavam sentindo sem conexão com a vida. E quando alguns despertavam e levantavam, e ele dizia: brilhe vossa luz, vem e segue-me. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Porque nós, todos aqueles que faziam as rotinas da época, estávamos mortos, porque não haveria esperança, alegria de viver, força espiritual. É uma grande revolução que o Mestre propõe. Levantar os espíritos, despertar, abrir a consciência. E lembrando Jesus, é muito caro o tema da unificação. Eu estou muito feliz que nós começaremos exatamente sobre isso. Porque unificar não é uniformizar, não, de forma alguma. Para entendermos isso, me permita apenas uma reflexão. Na noite dos tempos, o homem grego olhou para o céu, estrelado. E olhou, não viu sentido em nada. E diante de si estava o caos, a desorganização das estrelas. Mas pouco a pouco este homem olhando, este homem grego chamado filósofo, aquele que ama a sabedoria, ordenou as estrelas. Por exemplo, hoje temos a constelação de Escorpião, Cruzeiro do Sul. Olhamos para o céu e vemos, está tão organizado. Lá está a constelação. Mas se não ensinarmos a nós a olharmos o céu, ninguém verá essa constelação. Ou verá? Nós vemos porque foi organizado. A mente humana olhou para o céu e organizou e criou uma palavra para a ordem: cosmos. Nascia a ordem cósmica, o cosmos em oposição a caos. O pensador grego, olhando para o céu, facilitou o entendimento da constelação. Mas uma coisa incrível é que uma grande diversidade que está no céu, por isso caos. E no esforço do intelecto de organizar cosmos, facilita para nós não só compreender o todo, e criamos a palavra universo, unidade na diversidade. Sabedoria disso é que nós somos um universo, a proposta é de um universo. Os diferentes conversando entre si, compreendendo seus detalhes. E não há como adentrar ao assunto de mediunidade sem começar exatamente por este ponto. Somos diferentes. Jesus chama um de seus discípulos, Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Conhecedor que era da antiguidade dos 4 elementos: ar, terra, fogo, água. E sabendo que eles não se misturavam, batizou Simão Bar Jonas de pedra, que para essa compreensão antiga é aquele que integra os 4 elementos. Ou seja, os diferentes. Aquilo que não se mistura, sob a égide da liderança de Pedro, construiria a igreja de Cristo. Sob ti, Pedro, construirei minha igreja. Não há como falarmos em unificação sem recebermos, sem auscultarmos aquele que pensa diferente de mim. Por isso não posso uniformizar. Se eu quiser uniformizar, estarei sendo, sim, impondo aquele meu pensamento. E não é esse o intuito. Mas sim, onde há diversidade de flores, enxergar um jardim harmonioso. Se o jardim só tivesse flores brancas, qual a sua beleza? Já pensou se o universo fosse eternamente uma repetição? Uma coisa é essa unidade de conjunto, que traz a harmonia do espírito. Unificação é este esforço para encontrar a harmonia. É escutar mais do que falar, porque cada um que chega com a sua diferença, com a sua idiosincrasia, como foi colocado, deve ser acolhido.
E detalhe, não há como compreender o outro, se eu não escutar, se eu não auscultar. E geralmente só vamos crescer naquilo que o outro é diferente de mim, por isso o diálogo, por isso a dialética. Não entendi direito a dialética. Há um princípio da justiça que diz: uma parte coloca uma tese, a outra coloca uma tese contrária, chamada antitese ou antítese. E eu só conheço a justiça quando escuto um lado e escuto o outro. E essa síntese, que é o que nós chamamos a justiça, dá o direito, a resposta, o justo. Então não há como compreender sem dialetizar essa realidade, essa compreensão. Daí, esse esforço de síntese colocado por nossas irmãs é esse movimento extraordinário, criado por esse insigne, esse gigante da espiritualidade, Bezerra de Menezes, contemplando a todos. Daí porque, quando falamos também em classificação, que é uma necessidade do homem odierno, da lei da razão, é para facilitar o entendimento. Daí temos a importância dos setores de trabalho para facilitar. Quando nós nos enquadramos, entrando em nosso quadrado, não quer dizer que pertencemos a esse quadrado somente. Enquadrar é um esforço de entrar e sair. Então, adentro e saio e dialogo. Todos os setores da casa espírita devem estar conversando. É uma questão de perspectiva. Ora, se eu estou na evangelização infantil, estou trabalhando, mas ninguém há que duvidar que ali também haja o conteúdo da mediunidade. E nem no setor, por exemplo, da mediunidade, eu posso falar que está isolado da questão da infância e do desenvolvimento do ser humano. Portanto, estamos todos integrados e igualmente conectados. Ao mesmo tempo que aparentemente separados pela classificação, estamos unificados pela unidade na diversidade. Daí a beleza desse esforço maravilhoso, que é a união, a comunhão, como colocou nosso irmão. Lindo esse pensamento. Onde houver comunhão, seremos mais fortes. E o feixe de varas não quer dizer que somos varas idênticas, iguais. Somos varas, cada um com sua beleza ímpar, com seu poema, sua poesia, sua energia de vida, trazendo a riqueza linda que é a casa espírita que revive Jesus e os templos do cristianismo primitivo. Esta é a casa de acolhimento, de amor, de escuta, de auscultação. Essa unidade, essa harmonia nos fará criar a oração em coro. Que lindo, cada um com a sua tonalidade. E o arco-íris é belo pela união das cores. E essas cores juntas formam o arco-íris. Então é importante nós adentrarmos este conhecimento a partir deste princípio. Porque não há mediunidade apenas no lugar destinado à mediunidade. Então eu gostaria muito de nós fazermos esse momento de conversa franca, firme, direta. Irmãos trabalhadores, então todos aqui são trabalhadores. E a mediunidade é complexa. Porque estamos lidando com espíritos que, na verdade, segundo a doutrina espírita, a diferença entre alma e espírito é uma só. Nós todos somos espíritos encarnados, chamados alma. Uma vez desatando os laços, somos espíritos. Portanto, quando estamos lá, temos que ter essa compreensão. Quando velado o nosso corpo, o nosso espírito vai embora, não é verdade? Para lugares muito bons, não é verdade, gente? Sim ou não? Sim? Tem certeza disso? É verdade? Então a gente vai lá para debaixo da terra e o espírito, tchau, espírito, foi com Deus, meu irmão. É raro, infelizmente. Nós é que vamos. O que fica é uma veste. Apenas uma veste. Nosso corpo é o que fica. Fica o nosso corpo. Segundo um livro chamado Sexo e Destino, de André Luiz. Aqui falamos muito da obra básica, fundamental. Ninguém há dúvida disso. Pentateuco kardeciano,
Vamos adentrar um pouco em André Luiz. Sou apaixonado por André Luiz, pseudônimo de espíritos aprendizes. Digo no plural, repetindo o que o Jacobson Santana disse lá na federação, que hoje ninguém há que duvidar que, por pseudônimo de André Luiz, há mais de um espírito escrevendo essa obra. Estou repetindo esse entendimento da FEB. E que, então, quem é André Luiz? Somos todos nós. André Luiz somos nós, cheios de perguntas, somos André Luiz. Todos sem exceção, e vemos como ele começou o seu trabalho. Largado nos umbrais. E aí a gente pensa assim, qual o grande problema da mediunidade? Primeiro, a percepção. Não temos olhos de ver. Vemos apenas a nossa frequência. Mas eu não entendi, Humberto. Como assim? Ora, alguém duvida que André Luiz precisava passar 8 anos no umbral, como está em nosso lar? Ou não? O ministro Clarencio estava ao lado dele quase todos os dias, a pedido de sua mãe espiritual. Se ele estava do lado, por que André Luiz não atendeu? Porque simplesmente não viu. Existe um espírito, não ver outro espírito? Existe. Então por que eu quero ter uma dependência mediúnica, do vidente dizer que sou médium ou não? Como eu quero que o médium vidente veja todos os espíritos que aqui estão? Será que não lemos nem nosso lar direito? E depender de um outrem para dizer que eu tenho mediunidade ou não? Você está vendo alguém comigo? Não, não estou vendo ninguém. Tem só um espírito. Ah, é isso? Parece que alguém lembrou de alguma coisa aí. Sabe por quê? Nós temos essa coisa de, na mediunidade, idolatrarmos o outro que tem os dons dos quais eu careço. Mas a mediunidade é multifacetada. Cada um a tal ponto tem uma mediunidade única. De tal forma que, quantos de nós, em algum momento da nossa vida, nossa busca espiritual, perguntávamos, quais os sinais característicos do médium? Como saber se eu sou médium ou não? Fisicamente, que traços eu devo ter? O que vocês acham pela razão que viria como resposta? Será que existem sinais para dizer esse aqui é médium, aquele ali não é? Sinais exteriores? Eu estou começando esse bate-papo, assuntos assim bem rápidos, porque vai nortear o nosso entendimento. Sabe por que não tem? Cada um de nós é único. Somos seres complexos, psicologicamente complexos. Se nós tivemos necessidade, em pleno século XIX, de classificarmos as pessoas, a psicologia era unilinear, uma linha só. Hoje, não podemos dizer quem é mais evoluído do que quem. Quem é mais graduado do que o outro? Qual de nós é mais evoluído que o outro? Não tem como saber, porque o processo evolutivo se processa de maneira multidimensionada. Cada um aqui pode estar evoluindo num campo e em outro estacionado, e isso é natural. Por isso a importância, e voltamos, da unidade nessa belíssima diversidade que nós temos. Ou seja, cada um é muito importante. Ninguém é mais importante que o outro. E a construção desse movimento belíssimo que nossas irmãs trazem aqui para nós, fala disso. Ouvimos as bases. Ouvimos a dor de muitos, até chegar à consolidação que hoje temos. Muitos entenderam como uma ideia impositiva, mas não é. Se há algo que eu discordo, tenho que participar das discussões e tentar melhorar aquilo ali. É um esforço coletivo. E como começamos esse entendimento? Comparando aquilo que fazemos com aquilo que lá está. Adaptando. Porque se a placa mostra o caminho, são muitas as formas de caminhar. Mas elas têm que ter princípios norteadores. Não quer dizer que é só uma forma de caminhar. Alguns podem ir de bicicleta, outros caminhando, outros vão, deitam um pouquinho no caminho, outros caem. Uma pergunta. Uma pessoa que cai, ela está pior que aquela que nunca caiu? Podemos afirmar isso? Não? Imaginemos que o nosso caminho é, eu tenho uma meta para chegar até aquele portão. Então eu e minha amiga aqui começamos a ir em direção ao portão. Só que eu não vou. Eu sento na minha cadeira e espero ela caminhar. Ela vai e tropeça lá na frente. Está vendo? Ó?
Ela quis ir, tropeçou, caiu. A pergunta é, na hora que ela levanta onde? Aqui atrás ou lá na frente? Opa! Então é melhor a pessoa caiu, porque se caiu, estava andando. Gente, ser médium é compromisso com a vida. Acorda, levanta-te e anda. Jesus falou com os paralíticos da alma que somos nós. Levanta-te e anda, brilhe vossa luz. Colocar a candeia acima do velador. Vós sois deuses. Um mestre tinha um poder tamanho que foi temido. Não era um amor ingênuo, era um amor consolidado, de alguém que conhece as tramas da alma, a complexidade. A sua energia é tamanha no seu olhar, magnético, que as pessoas mal sustentavam o olhar. Devido à sua autoridade moral, foi colocada aqui hoje. Estar com Jesus é decididamente levantar-se. Desperta tu que dormes. Estou usando as mesmas frases para a gente seguir um encadeamento tão importante. Então chegamos nessa área da mediunidade, tão complexa, né? Olha como é interessante. Nós temos a necessidade de compreender o espírito que nos chega. No exercício da mediunidade, temos que fazer primeiro uma pergunta: onde tu queres chegar? Quero atender apenas os espíritas, ou o meu compromisso é com a humanidade? É uma pergunta. Quando Jesus estava no meio, e não existia ainda o Novo Testamento, existia apenas a Bíblia, a Torá e os profetas, ou a lei e os profetas, não existia um Novo Testamento, existe apenas a Bíblia. Imagina isso, imagina essa situação. Nós vamos ter um processo diferenciado. Primeiro, ir só ao povo, aos filhos de Israel. É um projeto. Mas para a concepção da época da Torá, os seguidores, apenas os filhos de Israel, receberão esse conhecimento. Mas coube a este, e os dissidentes desse movimento, chamados posteriormente cristãos, ou irmãos do caminho a princípio, proclamar e levar essa energia, essa alegria aos gentios, que é tudo aquilo que não é o nosso povo. E hoje, olha, quantos são os judeus, com todo respeito, e quantos são os cristãos no mundo, devido à proposta de Saulo, que se transforma em Paulo. A ideia é, a quem eu vou chegar o evangelho? Perguntamos, nossa casa está vazia, os jovens não estão vindo. Será que o problema é dos jovens? Ou será que nós estamos convidando esse jovem para vir de outra maneira? Será que estamos escutando? Até que ponto estamos ouvindo as necessidades e as carências da pessoa que chega? Ah, mas ele é evangélico, jamais teve um conhecimento espírita. Cabe a mim exigir que ele compreenda o meu pensamento, ou entender um pouco de poliglossia, ser um poliglota, falar várias línguas, a linguagem do pedreiro, do evangélico, do católico. Não seria o esforço meu de me tornar um poliglota? Falar em várias línguas para receber o irmão que chega, acolher. Parece que eu não estou falando de mediunidade até agora, né? Só que a mediunidade é um tratamento de nós para conosco mesmo. A única diferença, como eu estava colocando lá atrás no livro Sexo e Destino, há um termo em que um determinado espírito, ainda situado na sombra, se refere a ele como descascado. Nós somos descascados. Ele briga lá com o André Luiz. Eu sou um descascado. A única diferença entre eu e você, encarnado, é que eu tirei uma casca. Apenas isso. Gosto de fazer essa brincadeira para a gente poder raciocinar. Queridos amigos, sejam bem-vindos aqui ao mundo espiritual. Vocês deixaram agora a terra. Percebam como está o vosso corpo, o teu espírito. Como? Mas eu sinto meu corpo, sangue, cadeira. É por isso que a vida continua. Muitos têm dúvida, se desencarnaram. Temos corpo no mundo espiritual. A matéria está exatamente... uma matéria quintessenciada que está no livro Libertação, logo no início. Chico Xavier nos traz essa revelação logo no início. Temos matéria multidimensional, de tal forma que o chamado mundo imediato, onde estamos em nosso lar, é uma continuação da Terra. Não se separa. A gente tem aquela impressão que, para vir de nosso lar para cá, não pode vir a pé. E pode. É uma continuidade material, mas não entendi nada.
Perceba que nós enxergamos apenas do vermelho ao violeta, física. Acima do violeta nós enxergamos e abaixo do vermelho. Então não enxergamos nem no infravermelho nem no ultravioleta. Mas você vai fazer um raio-x, você não vê nada. E aqui não te atravessa. É matéria ou não é? É energia ou não é? Quando nós analisamos no livro Nos Domínios da Mediunidade, vou falando rápido, porque eu sei que todos vocês são muito estudiosos, e se tiver dúvida, vamos para o bate-papo jazinho. Desdobramento em serviço, capítulo 11, no livro Nos Domínios da Mediunidade. O espírito do médium sai do corpo. De uma maneira bem simples. Ele sente o esfriamento do corpo. Por quê? O seu calor, o seu corpo vital, chamado duplo etérico, sai do corpo e leva, exterioriza a sua sensibilidade. Vocês vão entender onde eu vou chegar. De tal forma, narra André Luiz, de uma forma bem rápida, se eu fender o espaço, quer dizer, eu dou um soco no espaço onde está o médium desdobrado, com o seu duplo etérico, ou corpo vital, o médium sentirá dor. E se eu vou no corpo físico do médium, às vezes não sentirá nada. Porque ele exteriorizou sua sensibilidade. De tal forma que está claro em André Luiz que a sensibilidade, também no capítulo 14 de A Gênese, intitulado Os Fluidos, vamos juntar os dois e compreender que os espíritos têm exteriorizado sua sensibilidade ao desencarnar. Eles têm, não é só psicológico. Eu dou um tiro no meu ouvido. Tum. Cai esta veste, fica inviabilizada. Só que eu não consigo fazer todo o desenlace. Exemplo, livro Memória de Suicida, Camilo Castelo Branco, dá um tiro, não consegue se livrar do seu duplo etérico, corpo vital. Então ele tem o quê, gente? Ele tem o quê? Sensibilidade. O suicida tem sensibilidade, porque não esgotou o fluido vital. E quando eu chego e não estudo, eu não sei entender, porque o comunicante, suicida sofredor, me causa tanto desafio, tanto sofrimento na alma. Como eu quero trabalhar com suicida se mal compreendo o que passa com ele? Olha a importância do estudo, do que eu vou dizer. Como diz Emmanuel, o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Quando estamos socorrendo nosso irmão desencarnado, estamos socorrendo a nós mesmos. É finalidade da casa espírita acolher o nosso irmão. Todos nós estaremos em breve no mundo espiritual. E lá estivemos, aqui estamos, de tal forma que Pierre Teilhard de Chardin disse certa feita: Não somos alguém no mundo material vivendo a experiência espiritual. Ao contrário, somos seres espirituais vivendo transitoriamente uma experiência carnal, terrestre, material. Quer dizer com isso? Mediunidade é, primeiro, ter essa sensibilidade de ouvir a dor do outro. Qualquer que seja o modelo de trabalho mediúnico, temos que ter conhecimento psicológico. Não há como tentar conhecer o outro sem primeiro conhecer-se a si mesmo. Porque é algo tão profundo na sabedoria, não só de Sócrates e depois Jesus, que é a divina proporção. Conhecerás a ti mesmo, diz Sócrates, e conhecerás o segredo do universo e os deuses. A fala completa. Por quê? O padrão de eu conhecer o outro sou eu mesmo. De tal forma que tudo aquilo que me irrita no outro, geralmente é aquilo que eu ignoro em mim. Então, um pouco de autoconhecimento para saber o que é que vai ser eduzido nesse novo homem, que é o educere, que é o educar-se. Eduzir esse novo homem. A mediunidade, portanto, nós ao exercitarmos, temos que ter essa compreensão de que estamos primeiro lidando conosco mesmo. Apenas a primeira situação é que a pessoa está transitoriamente numa situação difícil e temos que ter muito cuidado e carinho com a pessoa que nos chega. Às vezes não tem estrutura para saber que desencarnou. Não posso falar abertamente. Às vezes não tem estrutura para saber muitos dos nossos conceitos espíritas. O espírito é de um padre, é de um pastor desencarnado. Respeite a palavra-chave. Assim como precisamos ter respeito com aquele que chega à casa espírita, tem que ter respeito com os desencarnados. E quanto a desenvolvimento,
saber que nós temos, cada um, uma chamada sinalética, quando começa a eclosão da mediunidade. Por exemplo, no seu caso, pode ser uma palpitação. No meu pode ser dilatação da pupila, um olhar vago. O que nós temos que anotar? É que toda vez que estou num processo um pouco alterado, que sintomas eu tenho? É individual. É uma auto-observação desse processo. E como diz Emmanuel, falava antes, que a mediunidade do futuro seria a intuição, e o futuro chegou, a mediunidade de hoje é a intuição, é a principal delas. Primeiro, acredite nesse processo interior de confronto com a realidade exterior, colocando como pano de fundo o Evangelho de Jesus, o conhecimento kardeciano e o autoconhecimento. Não pode dissociar. E nós teremos uma caminhada linda no campo da mediunidade, que é, acima de tudo, assistência. Pode ver como tudo está interligado. E a mediunidade está assim no nosso cotidiano. Eu estou falando aqui, já vou passar a pergunta da gente, começar essa conversa. Porque o assunto é extenso demais. Como nós estamos falando de despertar a consciência, são muitos os níveis de despertamento de consciência. Primeiro deles, a mediunidade não está apenas dentro da casa espírita. A mediunidade está no nosso dia a dia, na nossa casa, no trabalho, em todo lugar temos o aparato mediúnico servindo-nos. E a qualquer momento eu posso estar sob sintonia não tão agradável, ou sintonia elevada. Portanto, eu tenho que orar não só no dia escolhido. Eu tenho que ter o hábito da oração, da vigilância, para poder melhorar a mim mesmo. Então, o ato de ser médium, todos nós, sem exceção, somos mais ou menos médiums, em algum grau. Todos nós. Essa é a primeira conclusão que nós temos que chegar. Segundo, tenho que aprender a ouvir o outro. Ah, mas não entendi direito. Um casal chega até mim, imagina só, gente. Eu gosto de falar bem simples, para a gente poder ter esse raciocínio claro. Eu sou amigo do esposo. E ele vem e me conta sobre a separação. Pergunto, quem está errado na separação deles? Quem? Hã? A esposa, claro que a esposa está errada. A culpa é dela, não é do meu amigo. Já parar para prestar atenção como a gente toma partido do nosso amigo? Ah, não, mas sua amiga é dela. É você, essa é minha amiga. Então, agora é o contrário. Quem está errado? O marido? Ele, com certeza. Percebe como nós gostamos de quem concorda com a gente? Se nós ficarmos apenas com aqueles que concordam conosco, seremos pobres. Jesus diz, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Será que ele falou de ato físico? Bater a face é ouvir algo que não gostamos. Quando eu ofereço a outra, eu vou escutar o outro. E vou aprender algo diferente para mim, enriquecer. Se eu tenho a tese, o outro vem com a antitese, que foi colocado tão belo. A questão da dialética, lá em Platão, e depois com Hegel, que bem próximo a nós. Aqui a gente está falando no início. Escutar os dois lados. Tem uma passagem de André Luiz que eu acho muito interessante. Não vou entrar em muitos detalhes, mas também está no livro Sexo e Destino. Estou falando porque nós estamos estudando lá no Chico, Sexo, Destino e Libertação. Falando isso justamente buscando, está mais fresco na cabeça. E tem uma parte muito interessante. André Luiz, para estudar o problema da pessoa encarnada, ele usa a ativação mnemônica. Eu não te conheço, eu vou, coloco a mão, estimulo as lembranças. Eu preciso conhecer qual é o seu problema. Isso está em Sexo e Destino. Aí pergunta ao mentor, instrutor espiritual. Eu conheci a verdade toda conversando com ele, ouvindo suas lembranças? A resposta é não. Para conhecer, é preciso envolver todas as pessoas ligadas a ele. Ah, meu Deus, tem que escutar o outro lado. Mesmo eu que sou espírito desencarnado, querendo ajudar, eu tenho que ouvir o outro lado. Não basta ouvir o meu amigo, eu tenho que ouvir quem eu não tenho afinidade. Daí porque muitos de nós aqui, recém-desencarnados, estamos aqui no mundo espiritual, vamos socorrer primeiro quem a gente não conhece. Sabe por quê? Se voltarmos à Terra, a gente não mudou. Nós temos saudade, nós temos paixão, nós temos apego.
Não podemos pensar que o irmão espiritual é alguém diferente de nós. Somos nós mesmos. Amanhã seremos nós, irmãos espirituais, conversando. E te pergunto, você acha que por um lance de mágica teremos o conhecimento completo? Nós continuamos com a mesma percepção. Tudo é gradativo em cadeia no universo. Então, para nós compreendermos esse despertamento da consciência, primeiro, humildade. Eu não sei de nada. O verdadeiro sábio é aquele que sabe, que nada sabe. Jesus ainda diz de outra forma isso: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que lindo, pobre de espírito na fala de Jesus é aquele que não tem o seu ego. É aquele que sabe, Senhor, eu preciso tanto de Ti, Senhor, não sou nada sem Você, Mestre. Cuida de mim, Bezerra de Menezes, cuida de mim, espiritualidade. Isso eu estou sendo pobre de espírito. Se todos nós cultuarmos isso, essa humildade é o processo, que falamos cultuar, porque é como um cultivo de uma planta. Temos coisas negativas e coisas positivas. Podemos escolher as coisas negativas e remoer isso aí, o que não é tão interessante. Quem olha muito para trás vira estátua de sal. Presta atenção, tanto que é interessante. Se eu olho para trás e falo assim, meu tempo, como eu era feliz e hoje não sou. Aí olho com tanto saudosismo para o meu tempo, o que acontece comigo? Cabeça virada. Eu não vejo mais futuro. Eu não ando para frente porque eu estou olhando para trás. É o simbolismo da estátua de sal, da esposa de Ló. Não é só o nosso lado negativo, são nossas saudades e apegos. E no mundo espiritual, quando a gente chega no mundo espiritual, também não vamos atrás de quem a gente está pegado e com saudade. Nós vamos primeiro aprender a servir quem a gente não conhece. Eu vou atender o seu filho primeiro. Depois, quando eu tiver educado meus sentimentos, talvez chegue a minha hora de atender meus familiares. É lindo o processo. Ou seja, o mundo espiritual não é feito de pessoas frias. Engana-se quem acha que para ser médio é preciso ser frio. É preciso ser educado no seu plano emocional para que possamos acolher aquele que chega em sofrimento. Não há caminhos únicos, são caminhos diversos. É preciso muita observação individual e, acima de tudo, observar o que nós produzimos. É tão interessante que, no caso da nossa educação da mediunidade, seria interessante que nós analisássemos todas as comunicações recebidas. Mas porque eu sou um médium pronto, sou inconsciente. Vamos voltar lá em Chico Xavier? Tem um livro chamado Voltei. Quem que já leu Voltei? Voltei. Nossa, quanta gente não leu. Eu esperava o contrário. Gente, um livro maravilhoso para a gente ler. Não vou fazer nenhum spoiler aqui, contar nada, mas, em essência... Okay? Irmão Jacob, que assina o livro, é alguém que trabalhou na FEB, Frederico Figner, não importa. É um grande trabalhador da doutrina espírita que, na hora que desencarna, quer comunicar pela psicografia do Chico. E ele chega, e eu não sou muito amigo do Chico, e vou comunicar pelo Chico, e... Aqui não, meu amigo. Mas como? Eu conheço o Chico, ó. Aí ele fica revoltado. Mas eu não gostei. E com o André Luiz? Por que o André Luiz foi chegando e comunicando? Quem leu sabe. Não foi assim. Chico se preparou anos com o André Luiz para sintonizar, afinar a sintonia. Pode ser ducha de água fria. Para muitos de nós começamos afoitamente na mediunidade, mas ao mesmo tempo é estímulo. Gente, o Chico precisou de tempo. Quem somos nós? Vamos dar tempo a nós, o estudo, conversarmos uns com os outros, entendermos nossa dúvida mediúnica, sabemos que os dons mediúnicos, estou falando essa palavra, dons, a diversidade de dons e carismas, usado no texto evangélico, é algo que até o Hermínio Corrêa de Miranda escreveu um livro, Diversidade de Dons e Carismas, falando exatamente disso, contando essa situação em que há uma multiplicidade, ou seja, não há como rotular. Ponto positivo. Todos nós podemos educar as forças psíquicas que nós temos.
E em que sentido eu posso também desenvolvê-las em linguagem moderna? Porque tudo aquilo que faço, cada vez que faço, eu aperfeiçoo. Daí porque é importante entendermos que o processo evolutivo pode ser exatamente o exercício daquilo que faz. Por exemplo, se eu ler todos os livros como andar de bicicleta, eu serei exímio andador de bicicleta. Certo ou errado? Hã? Errado. Preciso do quê, gente? Eu tenho que andar de bicicleta, tenho que praticar. Vou cair? Vou. Ninguém anda de bicicleta sem ter exercitado o andar de bicicleta. Não adianta ler e não tentar praticar e exercitar. E aí nós temos uma coisa interessante. Então não precisa estudar? Ainda mais eu, né, falando disso. O estudo é aquilo que mexe com a gente. Estudar não é ler quantidades. Livros, ler. Correr com livros. É preferível pegarmos um único livro e lermos, linha por linha, relermos, questionarmos, e aí amadurecerei o meu entendimento sobre aquele assunto. Estudar não é correr. Estudar é refletir. Estudar não é aquilo que eu como se eu fosse uma lousa em branco, tudo que eu recebo, reproduzo. Não. Eu tenho que refletir. Então, estudar, eu posso estudar conversando. Um analfabeto não pode estudar? Pode e deve. Não existe só o estudo pela leitura, existe o estudo pela conversa, pela pergunta, pela reflexão. Então, incluamos o analfabeto junto também. Nem que a gente possa ensinar a dar os primeiros passos, não é quantidade, é qualidade. Isso tudo é um trabalho hercúleo, maravilhoso, lindo que Jesus legou a todos nós. Esse levantar-se. É levantar com alegria e comunicar com meu irmão, eu dou a mão, venha comigo. Não sou melhor, nem você é. Mas aquele que chega na reunião mediúnica, se falar coisas difíceis aqui, vocês me falam. Por exemplo, eu falo assim, eu chego numa reunião e vejo uma pessoa que perdeu o seu perispírito. Se ficar difícil, depois vamos conversar. Está em libertação, falando do perispírito, ou chamada segunda morte. Nesse caso, quando a pessoa perde o seu perispírito, na verdade, é o mesmo lá do livro dos Espíritos que diz, toda vez que eu mudo de planeta, eu deixo aqui meu perispírito e tomo de outro perispírito em outro planeta. Então, vou sem perispírito nenhum. Na primeira reflexão que a gente faz, vou só espírito. Até então, não tínhamos essa compreensão que o perispírito, que é o envoltório do espírito, tinha mais de um nome. Cada camada, cada casca, cada roupa tem um nome. Por exemplo, primeira roupa, corpo astral. Não, desculpe, corpo físico, perdão. Aí depois, aquilo que une o chamado perispírito, propriamente dito, que é o chamado corpo astral, e o corpo físico. Qual que é esse elo? Do pretérico, que dá vitalidade. Tanto é que quando há desencarnação, ele dissolve, volta ao fluido universal. Saio para nosso lar, por exemplo, com corpo astral. Mas, de repente, para conversar com minha mãe, que não está lá, eu preciso dormir em nosso lar, desdobrar para ver minha mãe. Ou então, no início do livro Libertação, para receber o Espírito Matilde, precisei de ectoplasma. Médios de efeitos físicos no mundo espiritual, provando que a energia, a matéria, está em vários planos. 20 médios de energia radiante doando ectoplasma, e eis que materializa Matilde. E todos veem, porque Matilde não é visível naquele plano espiritual. Então, com isso, nós temos algo também assustador. Esse é o lado positivo da chamada segunda morte. Pessoas que foram aos planos elevados, mas há aquele caso em que a pessoa, por excesso de monoideia, uma ideia só, como ódio, vingança, mágoa. Olha o perigo da mágoa. Anos a fio, perde o perispírito. E aí, como o próximo corpo, depois do astral, é o chamado corpo mental, que tem uma forma ovalada e não desenvolvida, essa forma ovalada contrai. E eu tenho um corpo chamado esferoide ou ovoide. Aí eu me pergunto, mas este ovoide que aqui está, e eu olhando há 400 anos atrás, ele era uma forma humana, agora ele não tem apetrechos de manifestação, nem braço, nem perna, nem fala. Não houve aí uma involução? Não andou para trás? Aí eu me pergunto,
Mas aí, provando que não houve uma involução, eu pego esse ovoide, reduzo a forma ovo-zigoto, e eis que vem a reencarnação. Nasce uma criança linda, às vezes com aquela deficiência, é só aquela, mas volta a ter tudo o que tinha antes de si perder o perispírito, recuperando novamente o perispírito. Ou seja, ele não andou para trás, estacionou. Por isso que em reunião mediúnica, às vezes o espírito vem trazendo sua dor, xingando, e uma hora depois, chorando, arrependido, emite luz. Como pode um espírito chegou aqui tão cinzento, tão escuro, uma hora depois emitir luz? Significa, não é que ele evoluiu naquela uma hora. Significa que ele tinha uma luz adormecida. Às vezes de várias vidas atrás. Isso é o estacionar que Allan Kardec nos fala. Por isso é muito perigoso virar para o desencarnado e tratá-lo como alguém inferior a mim. Isso é um perigo. Porque ele está numa condição difícil. Porque não sabemos nosso dia de amanhã. Amanhã poderemos ser nós desencarnados numa situação bastante difícil e tendo todo tipo de desequilíbrio psicológico. Então a caridade cabe em qualquer lugar, o respeito cabe em qualquer lugar, inclusive ao tratarmos, e principalmente até ao tratarmos com o chamado mundo espiritual, que é complexo. Desenvolver essa consciência, então, é ter isso claro. Estamos trabalhando em 2 planos da vida. É uma evolução em 2 mundos de um mesmo mundo. E o que é mais importante, muitos que estão desencarnados não estão bem. É preciso que saibamos isso. Muitos habitam nossas casas, não estou falando aqui especificamente, não, todo mundo já trabalha. Mas é muito comum você chegar em casa, a pessoa está morando no quarto, já não sabe que desencarnou, está lá na cama. Está lá encostado no encarnado. E não é por mal, gente. Nós temos aquela ideia, imaginar, tem um vampiro espiritual do seu lado. A gente tem aquela ideia de que o vampiro espiritual é alguém que nos quer mal. Não. Na maior parte das vezes, é alguém que ama tanto a gente que não consegue sair de perto. Eu tenho tanta dor de ter perdido meu marido, minha esposa, meu filho, que sem querer eu evoco. Está ali do lado. Eu estou vendo um processo de suicídio. Imagina, a pessoa chega e fala assim, uma vontade tão grande, uma tristeza tão grande. A ideia de suicídio passa na minha cabeça quando você vai ver, do lado, está um suicida da família, que ele, sem perceber, por desespero, evocou, às vezes, anos atrás. Está ali intercambiando energias. Aí vem outro ponto que nós precisamos entender. Vocês viram aquele filme de Valdo? Como é que é? Mensageiro da Paz, né? Mensageiro da Paz. Quando o Divaldo está acompanhado de alguém e ele próprio, que é médium vidente, não vê o espírito, vocês viram isso no filme? Quem vai ver? Um outro médium. Quer dizer que aquele médium era melhor que o Divaldo para ver? Não. Quer dizer que cada um enxerga numa frequência, igual nós vemos aqui, do vermelho ao violeta, para a nossa condição. Alguns vão ver numa frequência mais elevada, ou outra. É natural que 2, 3 médiuns videntes não vejam a mesma realidade espiritual. Isso não está errado. Quantas vezes já vimos grupos que discutem, quem é que está vendo a verdade? Você viu uma cachoeira. Não tem cachoeira aqui. Estou falando passagem André Luiz. Você está vendo um espírito ali e tal, que é bem elevado, iluminado. Eu não vi esse espírito. Você fala, não vi. Na verdade, nós temos que somar todas as percepções para construir. E mesmo assim, nós não temos nada do mundo espiritual ainda. Temos um tantinho só que estamos percebendo. Então, gente, eu vou abrir aqui para a gente fazer. Eu tinha combinado com o Fábio. Não vou ficar falando muito, não, porque é um assunto muito extenso. E como as necessidades são múltiplas, vamos aqui um pinga-fogo, vamos conversar um pouco sobre isso. Gostei demais da ideia que nossas irmãs colocaram, que a gente precisa dialogar muito, é importante. Então, gostaria da gente ir abrindo. Quanto tempo? Porque eu não perdi o controle? Nós começamos que hora? 11h18. Tá bom, ok. Alguém gostaria de colocar qualquer dúvida nesse ponto que foi colocado até agora? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos lá. Eu só gostaria que você jogasse um pouco mais de luz na questão da valorização do espírito. Certo. Isso foi rápido e eu não peguei direito. Perfeito. Perfeito. Gente, ovoidização é um termo que André Luiz usou
em sua obra, ele chega, olha que interessante. No livro Libertação, quem tiver interesse, o livro chama-se Libertação, chega um determinado momento em que o instrutor Gúbio, que é o professor de André Luiz e Eloy, o leva para observar casos de perda de perispírito, ou chamada segunda morte. É o termo que ele usa lá, segunda morte, ou segunda desencarnação, que é um caso positivo e outro que não é tão positivo. O caso não positivo, um caso que é, vamos dizer assim, negativo para aquela evolução, que estaciona o espírito, é quando ele, então, por não usar, olha só, porque o perispírito, gente, se desgasta por ser de ordem material. No capítulo 2 do Libertação deixa bem claro. Vivemos aqui num plano igualmente material, porém, em vibração diversa da Terra. Menos denso, mas é sempre matéria, sempre energia. E nota que, claro, hoje é fácil entendermos com Einstein que a matéria se converte em energia, a energia se converte em matéria, pela lei da relatividade. Mas, gente, o Chico escreveu, quando eu falo Chico, ele recebeu coisas tão à frente do tempo. Estávamos na Segunda Guerra Mundial e o Chico escrevendo, recebendo a obra de André Luiz. Quantos anos atrás? O Chico escreveu para o futuro, para que nós tivéssemos tempo para meditar e enxergar. E aí ele fala de uma realidade. Qual é essa realidade, então? Essas pessoas, como perispírito, imagina só, para dar um exemplo. Suponhamos que você não use o braço mais. Seu braço. Pare de usar o braço totalmente, nunca mais use o braço. O que acontece com o seu braço? Definha. Mais ou menos isso. Imagina que no mundo espiritual, de tanto pensar só ódio, 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 raiva, raiva, eu esqueço de viver outras sensações. O meu corpo espiritual, que é um corpo físico de lá, ele é mais plástico, ele tem mais, vamos dizer assim, sutilezas. Ele sofre mais a ação da matéria, da mente. E a mente adoecida faz com que esse corpo se perca. Ele não entra em detalhes, tá? Então ele perdeu o perispírito, quer dizer, ele sofreu um processo de desencarnação. Ele descartou aquele corpo astral, que é o primeiro perispírito, e ficou num próximo corpo, que é chamado corpo mental, cuja forma é ovalada. Eu estava falando isso porque, normalmente, as pessoas que evoluem vão desenvolver este corpo espiritual e chamar de corpo glorioso, ainda na mesma obra. Muitos desenvolveram esse corpo glorioso de luz, que toma as formas humanas também, mas também vem em forma de estrela, forma de luz muito intensa, mas nesse caso não. Ele perdeu e ficou num corpo praticamente invisível. Mas como invisível? Como esse espírito sofreu a segunda desencarnação, quer dizer, ele já tinha desencarnado no corpo físico, desencarnou no corpo astral, e veio um próximo corpo, o ovoide não é fácil de ver nem no mundo espiritual. André Luiz olhava e não via direito o ovoide, porque ele é sutil em relação ao corpo astral, embora seja atrasado. Aí ele vai, esforça ao máximo, desenvolve seu poder visual e começa a ver a forma ovalada, que ele chamou de esferoide ou ovoide. E aí, nesse caso, este espírito não tem facilidade para se comunicar. É como se você ficasse eternamente ali sonhando. Eternamente só uma força de expressão, tá? Durante muitos anos, vivendo pesadelos, repetindo aquilo ali, mas ele não consegue nem falar, porque não tem a fala. Ele não tem o braço, ele não tem a perna, imagina isso, ele não tem um corpo para se expressar. Então, qual é o maior ato de caridade? Encaminhá-lo para a reencarnação. Para adquirir de novo, não só um corpo físico, mas um corpo astral, ou perispírito, que é o mesmo que acontece quando eu vou de um mundo a outro, que está lá em Kardec. Quando eu desencarno deste mundo, olha só, imagina só, que eu saio da Terra e vou para Júpiter, por exemplo, desdobrado. Se nós estudarmos bem Kardec, vamos ver o seguinte, que eu não posso entrar em Júpiter com esse corpo astral aqui. Eu teria que ir para o mundo espiritual e sofrer um segundo desdobramento. Uma pessoa que vai viajar uma viagem interplanetária, ele tem que fazer 2 desdobramentos, do corpo físico e mais um, necessariamente. Olha que coisa interessante. A gente começa a entender uma série de coisas que levava tempo a gente compreender. Era necessário que a física se desenvolvesse para a gente entender isso. Que hoje parece simples, mas outrora não foi. Então, quando nós compreendemos isso, não quer dizer que aquele ser que ali está, ele é um ser sem, agora perdeu toda a possibilidade. Não perdeu. Nem o suicida perde, porque o suicida, quando esgota o fluido vital, ele elimina aquele processo de sensibilidade extrema,
e ele vai sofrer um processo de reeducação para a reencarnação ou no próprio mundo espiritual. E aí nós nos perguntamos também, trabalhos da mediunidade, quantas vezes a pessoa, aqui ela pergunta, qual o certo? Fazer um trabalho especializado ou um trabalho em que nós deixamos a coisa acontecer? No mundo espiritual, sabemos que as equipes vão se especializando. Quando estamos, porém, educando aqui na Terra, é interessante permitir que tudo aconteça. Deixar que eles façam a orientação. Por exemplo, vamos experimentar a psicografia na nossa irmã, a psicofonia aqui, fazendo testes no desenvolvimento, na educação da mediunidade, ver qual o melhor potencial. E o grupo começa a trabalhar. Com o passar do tempo, pode acontecer desse grupo se especializar também na Terra. Pode acontecer. Mas é uma conversa que vai acontecer nos dois planos da vida. Porque isso é natural que ocorra? É natural. Tal qual aconteceu aqui no nosso trabalho, no movimento espírita, divisão em setores, para facilitar. Por isso, alguns vão para o DIGI, outros vão para a assistência social, outros vão para a comunicação social, outros vão para a mediunidade. Aí estou falando de setores desse processo da organização da casa espírita, que é um local para todos nós nos melhorarmos, segundo as nossas inclinações, facilidades e aquilo que nós temos. Mais alguém? Você falou em desdobramento. Sim, sim. O desdobramento com energia vital. É interessante, só para referir, porque às vezes a gente desdobra com a energia vital e sem ela. E a energia vital, quando você vai com a energia vital, o frio, quando você volta, é assustador. Porque você fica com o corpo ali. Vou voltar ao capítulo 11, que eu só comecei, só para ter uma ideia aqui, nos domínios da mediunidade, claro, muitos aqui trabalham com mediunidade, todo mundo, quem não leu aqui, só para ter uma ideia, quem não leu nos domínios da mediunidade? Nesse desdobramento e serviço, esse capítulo, o médium se desdobra, descreve André Luiz, ipsis literis, ele desdobra uma cópia duplicada, ampliada de si mesmo, porém meio deformada, vaporosa, metade alaranjada e metade azulada. Quando ele desdobra, ele saiu também com um cordão não de prata, vaporoso. Atenção, gente. Por que ele desdobrou dessa maneira? Porque levou junto o fluido vital. Nesse momento o corpo esfriou. O médium teve uma sensação dupla. Por quê? Porque ele está aqui, imagina que aqui está meu corpo. Pode ser meu corpo? Tudo bem. Meu corpo está aqui, tá, gente? Então eu desdobrei, estou aqui do lado, e trouxe o calor orgânico aqui para mim. Aí você pergunta, mas se eu estou aqui, por que eu estou sentindo frio lá? Porque eu não perdi a conexão total com o corpo. O órgão está sofrendo, e o órgão está comunicando para mim e me manda de volta. Narra André Luiz, continuando. De repente essa duplicada começa a ser puxada pelo corpo, suga o corpo, entra de novo, e depois tem um segundo desdobramento, agora limpinho. E o cordão agora é de prata. O que aconteceu? Primeiro desdobrou, trouxe um pouco de fluido vital, depois voltou e deixou o fluido vital no corpo ficou quentinho e eu desdobrei. Agora estou apenas meu cordão de prata e no mundo espiritual tal qual sou conhecido. Mas se eu chegar em nosso lar e um desavisado estiver lá, vai olhar para mim e sair correndo. Porque a gente tem uma aparência um pouco diferente quando está encarnado. Você sabia que o espírito também corre da gente quando está desdobrado? Assusta, gente. Estou falando que o mundo espiritual é real. A gente costuma imaginar algo idealizado. Não é. O mundo espiritual é muito real. Às vezes você está desdobrado, um sonho, você chama de sonho, né? Chega na cama, a casa está toda diferente. Está com os vapores no chão, as coisas escuras assim no teto. Minha filha, acorda. Vai lá, ora na tua casa que está cheio de fluidos. Viu? Na casa, pode começar a limpar com o pensamento. E o poder da oração. Isso é fundamental. Quando falamos de força da mente, é uma expressão que ela não é 100% correta, não. Porque a mente é um leme. Na verdade, a força vem do coração. Tanto é
que assim como nós, os que seguimos a Jesus, temos a força do coração, do amor, que é força, gente, é força, não tenho dúvida. As trevas arregimentam também quem tem a força do ódio. Eles não querem ninguém que é em cima do muro. Ninguém quer gente em cima do muro. Aqueles que não fedem nem cheira, isopor, ninguém quer. Nós temos então que tomar decisão na vida, para um lado ou para o outro. Ou seja, espíritos que aceitaram, mesmo servir a causa nos umbrais, nas zonas purgatoriais, como é o caso de libertação, que é uma zona purgatorial, eles acabam evoluindo por causa da queda. Porque quem cai, aciona a lei de ação e reação. Então quem joga uma bola na parede recebe uma bolada de volta. Quem recebe uma bolada fica forte. Imagina isso. Quem não age nas leis, não recebe nada da lei. Quem vive sentado, passa a vida inteira sentado. A questão é, quer ficar sentado? Quer dormir? Fica dormindo. Ou quer despertar? Ah, mas se eu errar, não tenha medo de errar. Desperta e anda. Porque se a gente errar, a lei de ação e reação vai nos corrigir. E estaremos na frente. Isso é fundamental. As pessoas tímidas, as pessoas, desculpa a expressão, moles, cansadas, que se entregam, ficam reclamando, por que o mal impera na terra? Está nos espíritos, por que o mal prepondera no mundo? Por causa da omissão dos bons. Os bons são tímidos. Os bons ficam esperando, não, quem sabe na próxima vida eu estou tão cheio de defeito, não consigo fazer nada. Já viram gente falar assim? São as nossas estratégias para nos boicotarmos. Então, gente, primeiro, todos nós temos alguma coisa de trigo e não só de joio no coração. Tira o joio, mas dá atenção para o seu trigo. Cultua o trigo. Faça, cultive essa plantinha interior que todos têm. Por isso somos o quê? Brilhe vossa luz. Jesus diz, brilhe, criatura. Você imagina que o pessoal daquela época fosse esperar evoluir? E detalhe, gente, muitos de nós estávamos naquela época e não sabemos. Fazer uma pergunta é o seguinte, sobre uma revelação que eu tive, eu me vi vendo a aurora boreal. E eu assustei de manhã, eu falei para minha filha, eu via tudo cor-de-rosa, as montanhas, o céu, tudo cor-de-rosa, a coisa mais linda da aurora boreal. Falei para ela, a hora que ela ligou a televisão, estava aparecendo lá. Foi um dia que apareceu em vários lugares a aurora boreal, e por isso que eu estava lá. E vi tudo aquilo. A Valéria até filmou. Ela filmou lá, gravou lá da televisão, né? E do jeito que eu vi a aurora boreal. Gente, olha que lindo. Não estamos cerceados neste plano de materialização somente, do mundo físico. Todos nós, ao dormirmos, todos, a maioria da humanidade, 2/3 da humanidade, ao desdobrarem à noite se desdobram, mas não quer dizer que a gente vá lembrar, gente. Mas a gente se desdobra. Não sabemos para onde vamos. Isso é uma outra questão. Então, muitas vezes oramos antes de dormir, para ter segurança a mais, pedindo a proteção dos amigos espirituais, se possível, nos levar para um lugar que possamos aprender, estudar, trabalhar. Por quê? Ah, mas eu não lembro nada, o que adianta? Adianta demais. É como se fosse um insight. É como se fosse um download. Está ali, ó, paradinho, esperando o momento de, no dia a dia, aparecer. Isso é uma das explicações para problemas que às vezes nós dormimos com uma pergunta e acordamos com uma resposta. Não lembramos nada que sonhamos. E sequer lembramos de agradecer ao mundo espiritual, aos amigos espirituais, a Jesus, a Ismael. Que em seu coração sentir necessidade, seja grato. É da lei da vida ter gratidão. E uma pessoa grata que tem amor, contagia, porque o amor é contagiante. O espírito desencarnado que chega nos atacando, quando sente um amor verdadeiro, ele começa a balançar. Então falamos mais pelo coração do que pelas palavras. Isso é um segredo lindo. A força do pensamento, então, é quando eu olho, mas direciono o meu sentimento. A minha paz, a harmonia. Ah, mas eu não estou em paz, não estou em harmonia. Então exercita para que tenha. É normal que nos dias de hoje tenhamos, às vezes à noite, uma certa tristeza. Acordamos com aquela sensação assim, gente, que vazio. E aquilo não nos pertencer. Por causa da psicosfera, que é a atmosfera psicológica do planeta, está densa.
Então é natural que às vezes trabalhando no extrafísico, voltamos com aquela sensação ainda meio estranha. É só orar, encaminhar aqueles fluidos que ainda ficaram. Isso significa que nós estávamos, em geral, trabalhando. Estou falando aqui com os trabalhadores. Muitos aqui falam, não tenho isso, que bom, ótimo. Mas se tiver, não se abatam. Isso não quer dizer que somos nós. Quer dizer que o momento de transição está difícil, está pesado. A batalha espiritual, como diz Paulo, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades e principados. Quando Paulo coloca isso lá atrás, no Evangelho, trazemos para o Espiritismo hoje, nós vemos que há uma luta, uma batalha espiritual, principalmente contra a causa. Contra a causa do movimento, por exemplo, federativo. Por exemplo, não, essencialmente isso, porque a unificação é fundamental pela necessidade da comunhão. Juntos somos fortes. Olha como a gente andou e voltou ao ponto do despertamento da consciência. Não é o detalhe do conhecimento, é a essência do que nos propomos. Por isso que deixar os mortos enterrar os seus mortos deixa os procedimentos do mundo que nos levam, por excesso de tempo destinado, a reproduzir questões materiais, problemas materiais, e desligo um pouco. Escolho viver outra realidade. Nós temos que fazer escolhas. Isso é livre-arbítrio. Quando nós estudamos que o mal, na criação do homem, somos criados simples e ignorantes, erramos primeiro por ignorância. Esse é o primeiro erro. Tudo bem. Aí o mal foi a ausência de bem. Mas chega uma hora que conhecemos bem a ciência do bem e do mal. Conhecemos bem os caminhos e mesmo assim escolhemos pelo livre-arbítrio o caminho da queda, da perseguição, aí já não é por ignorância mais. Daí porque temos verdadeiras falanges organizadas. Organizado, ao termo, organizada por quê? Porque eles são organizados. Sabem como nos cutucar psicologicamente. Sabem como colocar um contra o outro, olhar torto. Olhar, por exemplo, a questão da unidade. A questão de nós buscarmos a unificação como uniformidade. Você acha que isso partiu do homem ou partiu das sombras? Por isso nós temos uma luta enorme dentro do movimento espírita, que é compreender, trazer aqueles que romperam por entender que estávamos no movimento federativo tentando impor. E não é. Então é um trabalho, muito suor para todos nós. É um trabalho que começa. É um trabalho que envolve os dois planos da vida. É um trabalho que envolve o conhecimento, não só para nós, mas levar isso de uma forma para que o outro entenda. E cada um tem uma forma de entender. Imagina que eu preciso falar de uma forma com meu irmão aqui e de outra forma com a minha irmã. O esforço ideal seria nosso. Nós é que temos que ter o esforço de compreender, ouvir primeiro para saber o que dizer. Se eu não escuto, eu não sei, eu falo tudo igual para todo mundo, você não vai comunicar. Você vai achar que está comunicando. Por quê? Porque você não inseriu a pessoa. A palavra-chave é incluir. Incluir o outro no meu coração, na minha convivência. É diferente? Perguntas? Colocações, esclarecimentos? Gostei muito do esclarecimento. Sua voz é forte. O esclarecimento que ele fez sobre a unificação, porque eu havia falado lá na frente sobre o uniforme, né? E esse esclarecimento que você trouxe foi importantíssimo, porque a gente tem que estar, na verdade, em sintonia para haver uma sincronia, né? Como no universo todo, tu trabalha, são coisas diferentes trabalhando em conjunto, né? Então, muito obrigado por esse esclarecimento, e bom demais. Aliás, vamos aproveitar isso para a ideia de casamento, tá, gente? Casamento, as pessoas não são iguais. Já viram isso? Por isso tem que ter diálogo. Chegar a um acordo. Gente, é tão lindo quando as pessoas, não é que nós temos só coisas boas. É os altos e baixos do casamento que fazem essa coisa linda que é esse entendimento, a beleza de um casal. Casal não quer dizer que está tudo 100%, não. Por isso temos que conversar, chegar num acordo, o que está bom para você e para mim.
Isso é a ciência do dialogar, a ciência de compreender o outro e não querer impor a minha vontade e nem também subordinar a vontade do outro. Porque tem o contrário também. As pessoas que não fazem sua vontade, hora nenhuma, se anularam para agradar o outro. E aí vem Jesus e diz: aquele que não for capaz de negar pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. É nesse sentido que Jesus fala. É negar convenções. É negar coisas postas e negar o Espírito. Porque o Espírito sopra onde quer, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Isso é todo aquele que vive pelo Espírito. Nas palavras junto a Nicodemos. Não estamos falando só da reencarnação, que o primeiro é o nascimento da água, que é a reencarnação. Agora estamos falando do renascimento do Espírito. Então, no renascimento do Espírito é algo ainda maior. Quando Jesus vira para Nicodemos e diz: tu és mestre em Israel e não sabe das coisas que falo? Estou falando apenas das materiais. E não me compreendes, que dirá quando eu falar das coisas celestiais? Então Jesus não falou da celestial. Ele falou que a reencarnação é material, é da água. Aí ele virou e falou em outro momento: em verdade vos digo que todos os acontecimentos que estou anunciando, escatológicos, acontecerá sem que essa geração tenha se passado. Muitos não entenderam, materialistas. Falaram: morreu todo mundo, né? Já morreu. Não aconteceu nada. Jesus se enganou. Ele falava da geração nossa, que estamos aqui desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, no mesmo planeta Terra. É a nossa geração. Por isso a transição planetária começou há 2000 anos, na preparação, na semeadura do Cristo em nós. E hoje é o momento da colheita, é o momento da última hora. Ainda tem a chance de trabalhar, a 10ª hora é agora. Olha que lindo, quanto tivemos oportunidade. E sinceramente, diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que tudo muda quando a mediunidade se atrela aos princípios com Cristo. Mediunidade com Jesus é diferenciada. Todos aqueles, na hora que entender este trabalho da espiritualidade, da mediunidade com Jesus, se levantaram e conversaram de igual para igual com as maiores autoridades da terra. Não temeram nem a morte, que era a coisa mais temida, nem os leões. Como estamos? É possível acordar a consciência diante de tanto convite de Jesus para nós? Emmanuel diz que quando escreve o livro Paulo e Estevão, por que escrever mais uma história de Paulo e Estevão? Já que tem tantas no mundo. Isso na introdução. Ele diz que cada um analisando, né? Quem é Saulo de Tarso? E se comparando com Saulo, quem olhar o livro sem entender que Saulo vai virar Paulo, olha para si mesmo e imagina: gente, se Saulo, fazendo o que ele fez, cometendo os atos que ele cometeu, cedendo aos impulsos que teve, caiu da forma como caiu, e foi capaz de se levantar numa mesma existência, Emmanuel nos pergunta: e tu? E tu, meu irmão? Está fazendo tudo? Está pronto? Eu não estou falando nas minhas palavras, tá, gente? Colocando isso porque estamos prontos. Se soubéssemos que hoje iríamos desencarnar, terminou nossa existência, estamos tranquilos? Ou falta alguma coisinha? Gente, faz reflexão. Se falta muito, então o dia é hoje. Hoje é o dia de começar a fazer diferente o resto de nossas vidas. Não é o final, é o início de um novo momento. E por isso um seminário como esse, em que acima de tudo, nós temos que ter a fé humana e a fé divina. Não é só divina, a fé humana também. Gente, é diferente ter fé e ter crença? Vocês acham que é diferente ou é igual? Hã? Diferente? Qual que é a diferença? Quem gostaria de falar? Gente, 10 de cada vez. Bom, gente, a ideia, acreditar, ter crença, não envolve força. Não envolve essa situação em que eu enfrento algo aparentemente irracional. Uma pessoa que tem crença pode acreditar: vai chover hoje. E pode não chover. Mas pode estar pegando fogo ali fora. Se eu tenho fé, eu vou atravessar aquele fogo. Isso é fé. Fé é um poder. Fé é uma conquista humana. Temos que estimular a fé. Quem tem fé tem poder.
Poder de transformação. É lindo a fé. E muitos não entendem que a fé é cultuada. Nós temos que cultivar a fé. Como está a nossa fé? Está irmanada com a crença, com o que acreditamos? Ou nós temos a sensação de que vou ser capaz de vencer? É só uma reflexão. Vamos lá. Na mediunidade, a fé e a crença, que força tem? Olha só, muito boa pergunta. Que força tem uma crença na mediunidade? A força de estabelecer os limites da mediunidade. Quanto mais crença e menos mente aberta que se faz pelo estudo, pelo diálogo, é o tamanho do que vou desenvolver. Se eu acredito que não é possível algo acontecer, esse algo simplesmente não poderá acontecer. Se eu não acredito, só para dar um exemplo, se eu não acredito que eu possa viver no mundo espiritual, se eu acredito que após desencarnar eu vou viver um sono até o juízo final, sabe o que vai acontecer comigo no mundo espiritual? Vou dormir. Porque eu tenho crença, eu limito minha percepção. Se eu acredito piamente, sem poder estudar, e por isso o convite ao estudo. Estávamos falando, por exemplo, se estudássemos só o capítulo, eu fiz uma experiência, estudar só o capítulo 14 de A Gênese, que eu citei aqui, os fluidos. Gente, tem quantidade de ensinamento no capítulo 14. Para quem é passista, quem trabalha com a questão da compreensão, até mesmo da materialização, das mesas girantes. Quantas vezes nós lemos lá sobre mesa girante, não percebemos que os médios colocavam a mão e a fala é: o médium doa um tipo de fluido que vai para a mesa. Vocês lembram que fluido é esse? E a mesa é animada de vida fictícia ou factícia? Qual a palavra usada no livro dos médiuns? Factícia. Ela ganha uma vida temporária de fato. Ela fica animada. De vida, ela fica vitalizada, animada momentaneamente. Aí que sofre o impulso mental do espírito e se movimenta. Aí ele expande na questão das estátuas que andavam no passado. Todo mundo já teve uma experiência aqui no passado. Eu já falei isso outras vezes. A gente viveu lá na roça. Está lá o franguinho morrendo. Menino, sai de perto do frango. E o frango pula para lá, pula para cá. E o frango não morre. Por que o franguinho não morre se você ficar do lado dele, gente? Exatamente. Quando eu estou olhando para ele ali, tadinho do bichinho, né? O bichinho recebe uma energia minha, dá um pulinho a mais. E vitaliza mais. Já pensou a dificuldade para desencarnar alguém? Meu Deus, aí chega assim, meu amigo, não vai não. E eu fico assim, meu Deus, o que vai ser de mim sem você? O que eu estou fazendo? Eu estou vitalizando. A espiritualidade fala assim, o que eu faço com esse sujeito espírita que estudou a vida inteira e não deixa um descanso para poder desencarnar o homem? Porque estou com um desconhecimento, que acontece muitas vezes. Aconteceu na minha família, tá, gente? Estou falando aqui, mas... Minha avó estava numa situação dessas, e foi muito interessante, porque ela teve uma melhora súbita. Minha avó melhorou súbita, eu tinha 7 anos. E minha tia chorando lá, e tudo espírita, né? Ah, meu Deus, aquela coisa, e a pegada, e nada. Aí minha avó melhorou. Foi todo mundo dormir naquele dia. E ela desencarnou. Percebe como temos que ter a responsabilidade do nosso campo energético? Nossa energia interfere nos campos. Podemos elevar uma pessoa pela nossa vibração. Você chega numa roda que está todo mundo com a discussão assim, desanimado. Se você chegar e desanimar também, o que aconteceu com a roda? Você contribuiu para piorar. Quando você pega e fala assim, que isso, gente? Vamos levantar, levanta o astral. Nós temos esse poder de levantar ou não? Estou falando de energia, não de consciência. Temos ou não? E tem poder o contrário também, a pessoa vem toda feliz, eu quero contar uma notícia boa, não vai dar certo. Acaba com a pessoa. Não é? Quantas vezes precisamos do olhar que nos dá força na vida? Um pai e uma mãe que vira para o filho e fala assim, você não vai dar conta.
Não sabe o que fez para aquela criança que amanhã será um adulto com bloqueios e não sabe a origem do bloqueio. Muito importante as induções que fazemos. Compreender um pouquinho da lei da hipnose. O que é a lei da hipnose? Você vira para a criança e fala assim, ó, não pode pôr o dedinho na tomada, dá choque. Sabe o que acontece na cabecinha da criança? Tomada, dedinho, tomada, dedinho. Ele não entendeu que vai dar choque. Você acabou de dizer para ela ir até a tomada. A gente não percebe, fez uma indução ao trabalhar com o negativo. Quando você poderia dizer, ó, você tem toda essa área aqui para você brincar. E se ela caminhar, é que você adverte. Mas geralmente quando você estabelece qual universo que ela pode andar, não sai dali. Gente, é tão interessante. São pequenos detalhes, nós vamos vigiar o que dizemos, o que falamos, é muito importante. Fábio, me controla. Vai lá. Pergunta, gente. Ó, deixa eu explicar outra coisa também. Por que eu e o Fábio conversamos sobre essa situação? Nós temos só meia hora de pergunta e resposta à tarde. É muito pouco na esfera mediúnica. Juntando tudo, a gente, por experiência. Eu sei que está muita gente inibido agora para perguntar. Daqui a pouco vão aparecer tantas dúvidas. Então, a ideia que nós tivemos foi o seguinte: trabalhar um pouco sem numa conversa direta, muitas vezes sem preocupação de citação, fundamentação, porque nós estamos entre trabalhadores. Pressupõe que todo mundo aqui estudou. Se estudou, nós podemos bater um papo tranquilo. Não precisamos o beabá. Embora todo mundo entendeu que voltar um novo olhar naquilo que já foi lido tantas vezes, um olhar cauteloso, cuidadoso, isso é estudar. A gente já leu muita coisa, mas estudou pouco. Com certeza. Aliás, essa impressão, gente, foi muito engraçado. Fui pegar essas obras de André Luiz, lendo agora. A impressão que eu tinha é que eu nunca tinha lido. Mas eu nunca tinha feito essa de ler com tanta cautela e perceber que muitas coisas passaram desapercebidas. Como tem ensinamento. Na obra de Kardec, e eu incluo aqui, para aqueles que estão na área mediúnica, não deixem de estudar André Luiz. Acho fundamental, que é uma parte prática muito importante. Já vi muita gente dizer, não, tem livros melhores, mais atualizados. Leia de novo com o olhar aberto, para você ver a quantidade de conhecimento que estava ali, colocado, posto, que muitos de nós não enxergamos no movimento espírita. Às vezes por décadas a fio. E olhando de novo agora, fica mais claro. Pessoal, eu só queria agradecer pela oportunidade. Falando aqui porque teve uma alteraçãozinha no horário, mas acho que foi bastante gratificante a gente poder conversar. Principalmente o intuito é incomodar. Porque muitos de nós achamos que estudar é dar respostas. Kardec nos trouxe a grande mudança de ótica do estudo. Estudar é, acima de tudo, perguntar. Não ter pressa na resposta. Antes queríamos uma resposta para cada pergunta. Hoje, percebemos que com o advento, principalmente da física quântica, o número de respostas aumentou. Então podemos dar 2, 3, 4 respostas corretas para um mesmo problema. E isso faz parte de uma nova mentalidade que precisamos cultivar pelo estudo, para compreendermos os diferentes, para incluirmos aqueles irmãos que estão chegando, para revitalizarmos. Muitas vezes recebemos também os jovens que muitas vezes não estão encontrando espaço, porque a gente não está permitindo ouvir outras linguagens, outros entendimentos que são todos incluídos na interpretação espírita, no estudo aprofundado de Kardec e de André Luiz. Então, gratidão aos meus irmãos queridos, gratidão a essa casa, que esse sentimento, então, de união entre nós fique firme. Sabemos que somos elos de uma mesma corrente. Se quebra um elo, quebrou a corrente. Então, somos importantes juntos. E é só isso. Gratidão, meus irmãos. Então, meus irmãos, vamos unir o nosso pensamento até o Cristo. Que cada um possa colocar na sua mente as suas dificuldades, as suas enfermidades, mas também as suas qualidades.
pois Jesus conhece a cada um de nós na nossa intimidade, sabe do que precisamos, sabe do que nos motiva. Mestre Jesus, que a Tua luz e o Teu amor possam nos envolver, trazendo tudo aquilo que necessitamos. Que a Tua luz ilumine nosso caminho, permitindo-nos caminhar mais leves, com mais fé, com mais amor. E que esse Teu amor, Mestre Jesus, possa curar a nossa alma, permitindo-nos, Mestre Jesus, amar mais, ser mais caridosos, ter a vontade de compreender os Seus ensinamentos, e que a Sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.